O último exemplo que eu vou dar é o exercício 1 atualizado. Tá? Eu vi que tinha uns problemas nele e aqui está ele atualizado. Faltava reação química e aqui tinha um X, eu não tinha terminado de construir o exercício. Acabou faltando dados então. Um combustível comum de foguetes, o gás hidrogênio, queima produzindo vapor d'água como único produto. Um foguete necessita de cerca de 170 toneladas desse gás na forma líquida, mais oxigênio suficiente para a combustão completa. Calcula a massa de gás oxigênio necessária para a queima dessa quantia de combustível e a massa de vapor d'água produzida. A reação química então está ali embaixo, tá? Gás hidrogênio reagindo com oxigênio formando água. Bom, então vamos aos cuidados que temos que ter. Tá? Primeiro, então, identificar o que é necessário fazer. A gente tem que calcular quanto do oxigênio é necessário para aquela queima ali e quanto de água é produzida na queima do gás hidrogênio. Isso é o que tem que fazer. Segundo, é reescrever a equação química bem separada, as substâncias. Então, 2H2 mais O2, 2H2O. Sinalizar quais substâncias existem dados ou pedem dados. Bom, essa daqui informa dados e essa pedem dados. Como é que a gente faz? A gente vai ver que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Tá? Então, mas primeiro a gente faz aquele de sempre. A gente calcula as massas molares multiplicadas pelos coeficientes. Então, a massa molar do hidrogênio é 2 vezes 1, dá 2, vezes os 2 mols, 4 gramas, então. O oxigênio, 16 do elemento vezes 2 átomos na molécula, 32 gramas, fica assim. Só tem 1 mol na reação. E molécula de água, 2 vezes 1 do hidrogênio, mais 16 do oxigênio, 18, vezes os 2 da reação, 36 gramas de água sendo formadas. Então, aqui eu tenho 3 informações. Como é que eu faço a regra de 3? Como eu falei, uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou calcular o oxigênio, depois a água, ou vice-versa, mas tem que calcular um de cada vez. Então, aqui eu escolhi calcular primeiro o oxigênio, e daí eu relaciono as massas de hidrogênio, que é o que eu tenho, né, 170 toneladas, e a massa molar do oxigênio. Então, eu sei que 4 gramas de hidrogênio reagem com 32 de oxigênio. Então, a primeira linha da regra de 3 está aqui. Eu ignoro a água por enquanto. Então, se a massa que eu tenho de hidrogênio é de 170 toneladas, lembrando, 1 tonelada, 1.000 quilos, como 1.000 quilos é 1.000 gramas, então 1 tonelada, 1.000 vezes 1.000, 1 milhão de gramas. Então, se eu tenho 170 toneladas, 170 milhões de gramas, X então de oxigênio. Se não compreendeu o raciocínio, pausa, volta um pouco e vê o que eu acabei de explicar. Então, 170 milhões vezes 32 dividido por 4. Eu simplifiquei aqui 32 por 4 deu 8. Enfim, independentemente se tu simplifica ou não o resultado, 1 bilhão e 360 milhões de gramas. Ou, se preferir, 1,36 mil toneladas de gás oxigênio são necessários para executar essa reação aí. Ok? Vamos para o cálculo da água. Então, uso de novo os dados do hidrogênio. Poderia usar o do oxigênio, só que eu corro o risco de que, se eu cometi algum erro aqui, eu trago esse erro junto para o meu segundo cálculo, que não é recomendável. Então, eu uso os dados do hidrogênio lá em cima. Então, tenho 4 gramas de hidrogênio formando 36 gramas de água. Então, os 170 milhões de gramas do meu combustível forma X de água. Fazendo o cálculo, então, eu tenho a resposta de 1 bilhão 530 milhões de gramas, ou 1,53 mil toneladas de água sendo formadas. Tá? Então, é essa massa que é expulsa do foguete, e por isso que ele consegue atingir a velocidade que atinge, né?